Olá, você que acompanha o Esporte Roma News de hoje. Eu sou Alexandre Alencar, esse daqui é o Júnior Cunha e a gente está aqui para repercutir a 7ª rodada do Campeonato Paraense de 2020. Primeiro vamos passar pelos resultados. Nós tivemos apenas um jogo no sábado, que foi Águia de Marabá 1 e Tupiranga 0. O restante dos jogos todos no domingo. Carajás 3, Castanhal 3, Independente 1, Paragominas 4, Paysandu 1, Remo 1 no segundo Clássico Repar de 2020 e Tapajós 4, Bragantino 0. Júnior, como não poderia ser diferente, a gente vai falar bastante do Repar, que foi o clássico da rodada, né? Como que tu enxergastes esse primeiro clássico do Mazola à frente do time do Clube do Remo e o Hélio já conseguindo manter ainda esse mini tabu, né, em cima do Remo? Como que tu conseguiste avaliar os dois times nesse clássico de domingo? Foi um jogo muito bom, um jogo melhor do que foi o primeiro lá de fevereiro, né? O Remo se mostrou um time muito bem organizado em campo. O Mazola em 2 jogos conseguiu mostrar aquilo que o Rafael Jacques não conseguiu em 3 meses de trabalho, que era o time ter uma organização em campo. Não foi um time que criou muitas situações, mas foi um time que, quando tinha a bola, não rifava, não dava chutão, sabia o que poderia fazer com essa bola. Pelo lado do Paysandu, o Nicolas mais uma vez desequilibrou o jogo para o Paysandu. Faltou muito Vinícius Leite no jogo, principalmente no segundo tempo. Quando o Mazola ele quis segurar o resultado, acabou recuando o Remo. O Vinícius Leite era um jogador que poderia ter entrado mais no jogo para o Paysandu ter ido buscar o resultado. No geral, foi um jogo muito bom entre Remo e Paysandu no Mangueirão. Antes do jogo, a gente teve um problema nas arquibancadas do Mangueirão, né? Muita gente se assustou. Por volta de 1h da tarde, alguns torcedores ouviram um estrondo do lado B, que é o lado que abriga a torcida do Paysandu, nas arquibancadas. E o clássico teve até que ser adiado em 1h, né, por conta disso. Os bombeiros, a Federação Paraense de Futebol e também a Polícia Militar tiveram que fazer vistorias de última hora no estádio, que foi uma situação que deixou a torcida um pouco com medo de, talvez, até por isso não tenha tido um público tão bom quanto esperávamos. Foram um pouco mais de 26 mil torcedores no Mangueirão. Esse problema, tu achas que afastou um pouco a torcida do estádio? O torcedor já estava muito ressabiado para ir para esse jogo, né? Pelo que foi o primeiro Repar, pela qualidade técnica havia toda essa expectativa do torcedor não ir para o jogo. No primeiro Repar, os ingressos esgotaram na véspera, no sábado. Para esse Repar, não. Até o sábado, o Paysandu havia vendido pouco mais de 8 mil ingressos. E essa questão do Mangueirão, ele deveria ter sido interditado no ano passado, quando teve aquela situação que acabou adiando Remo e Tapajós na estreia do campeonato. Não foi, fizeram uma maquiagem ali, o estádio continuou recebendo jogos e agora teve essa nova situação que preocupa muito. É verdade, isso daí foi o que pode ter afastado um pouco a torcida do campo, mas enfim, a vistoria foi feita, detectaram que não era um problema grave, foi só um descolamento do reboco de uma parte das arquibancadas do lado B e só houve mesmo o adiamento da partida. Lembrando que após o final do Campeonato Paraense, o Mangueirão vai entrar em reforma, a expectativa é de pelo menos 2 anos, né, em reforma, querem transformar o Mangueirão em arena. Bora ver como que vai ser essa reforma do Estádio Olímpico do Pará. Voltando especificamente para o jogo, uma coisa que a gente até conversava aqui em off, os jogadores do Remo, ao longo das coletivas durante a semana que antecedeu o clássico, falavam muito das armas do Paysandu e a principal delas, o Nicolas. E o gol do Paysandu sai quando o Remo está melhor em campo, quando o Remo tem a posse de bola, o Paysandu não conseguia passar do meio de campo com a bola dominada, e o gol sai do Nicolas numa bola onde ele não está marcado, ele está dentro da área, ele recebe a bola, o Mimic e o Neguete estão muito enfiados, muito perto do Vinícius, e o Nicolas recebe uma bola, dribla, faz um drible fácil e bate bem na bola, bate colocado e faz o gol. Faltou essa atenção pro Nicolas, para a zaga do Remo em cima do Nicolas? É como eu te disse, o Mazola conseguiu organizar o time em 2 semanas, mas ele organizou o time ofensivamente. Sim. Defensivamente, o Remo tem muitos problemas. O Paysandu jogou muito na costa do Nininho ontem. O Nininho é um jogador que está sem ritmo de jogo, estava há 6 meses parado, veio para o Remo, fez ontem seu segundo jogo, o jogo inteiro, como a gente diz, né, com a camisa do Remo, está muito fora de ritmo, e foi por lá que o Paysandu fez a jogada do gol. O Vinícius Leite ganhou dele na corrida muito fácil, e a questão da zaga do Remo foi, de fato, muita falta de atenção. O Mimica e o Neguete não se entenderam ali, não sabiam quem era que ia fechar no Nicolas. O Nicolas teve espaço, o mínimo possível para ele, ele foi, bateu chapado e guardou lá dentro.
A zaga do Remo, apesar dessa falha, né, no gol do Nicolas, foi uma zaga que se postou bem ao longo do restante do jogo, né? Olhando as redes sociais do Remo, muita gente falando que o Rafael Jacques quase queimou o Neguete, botando ele de lateral direito naquele jogo contra o Brusque, quando o time foi eliminado na Copa do Brasil. E o Neguete se mostrou um cara seguro ao lado do Mimica ali. Acredito que os dois passaram mais segurança até do que o Fredson ao longo da temporada. O Fredson que tá suspenso, né? Foi expulso na partida contra o Carajás na rodada anterior. E tem tudo para ser a zaga titular do Remo aí, se não chegar mais reforço? Eu acredito que o Fredson continue como titular, porque o Fredson é um jogador que já vem desde o ano passado, já conhece ali o setor, apesar de não ter terminado 2019 em alta, terminou muito em baixa. É um jogador que, por ter essa experiência dentro do time, ele deve se manter como titular. Em questão de reforços, eu acho que para agora, para o Paraense, não deve vir ninguém. Deve vir para a Série C e, pelo que a gente andou sabendo aí, deve vir um para cada posição. O zagueiro também deve estar dentro disso. A expectativa é para ver como o Mazola vai arrumar essa zaga do Remo. A zaga ideal hoje seria a Mimica e Neguete, pelo que foi o jogo ontem, mas o Fredson deve voltar já contra o Independente. Pela experiência, né? Justamente por isso. O Júnior falou de reforços para o Remo. Antes do clássico, nos bastidores, a gente estava avaliando as possibilidades de quem o Remo poderia trazer. Ia chegar um lateral esquerdo, a negociação melou por conta dos outros campeonatos estaduais que ainda continuam e normalmente os jogadores preferem disputar campeonatos de mais relevância do que é o Paraense atualmente. Falando um pouco do Paysandu, a zaga jogou bem, a zaga do Paysandu, né? Tinha sido um problema nos últimos jogos para o Hélio, para os torcedores também, reclamando muito das atuações do Mikael, mas o gol que saiu não foi culpa nenhuma da zaga, né? Foi mais, eu acho que, uma falha de posicionamento do Gabriel Leite na falta que o Eduardo Ramos cobra, né? O Gabriel ele montou a barreira em cima do Eduardo e fechou o outro canto. Quando o Eduardo bateu na bola, ele deu um passo para o lado e aí ficou difícil para voltar. Em relação ao time do Paysandu como um todo, o time é muito equilibrado, mostrou mais uma vez todo esse equilíbrio. Porém, tem problemas sérios na transição. Quando o adversário desce rápido para o ataque, o Paysandu acaba se desorganizando defensivamente. Ontem, no segundo tempo, quando o Remo conseguiu, na única chance que o Remo teve no segundo tempo, também com o Eduardo Ramos, que o Wesley recebeu de costa para a zaga, ele rapidamente fez o pivô e tocou para o Eduardo em profundidade para ele seguir. A zaga do Paysandu se desorganizou de um jeito que o Eduardo saiu livre na cara e bateu e não conseguiu fazer o gol. Passa por essa questão de trabalhar mais, do Hélio trabalhar mais, ajeitar a dupla de volante do Paysandu, que está jogando com 3, né? Fazer os 3 se entenderem melhor defensivamente. Ele está tentando botar o Serginho um pouco mais para armar o jogo, né? E aí fica Kaique Oliveira e o Shoa na contenção. E o Paysandu chega muito no gol, não foi assim no clássico. Mas é um time que cria muitas oportunidades e ali na base da insistência acaba marcando seus gols, principalmente com o Nicolas. Mas esse meio do Paysandu de forma criativa não funciona tanto. Tanto é que o forte do Paysandu é ali a ala esquerda, com o Bruno Colácio e o Vinícius Leite chegando sempre, né? Ontem o Hélio teve a chance de matar o jogo no segundo tempo. Quando, no exato momento que o Mazola tirou o Eduardo Ramos e colocou o Gelson para jogar com 4 volantes, o Hélio tirou um volante, o Kaique, e colocou o Alex Maranhão, para tentar sufocar o Remo e tentar o gol. Não quase dá certo, né? No final do jogo. Quase dá certo. Mas por hora não surtiu tanto efeito. Depois ele fez outra mudança, tirou o William Barros, colocou o Luiz Felipe, outro jogador de meio ataque, e quase teve esse sucesso aí, teve esse êxito na última bola do jogo com o Alex Maranhão. O Remo estava com muitos desfalques para o jogo. Tudo bem que Dudu Mandai não chegou nem a estrear, Varley também não joga. Ele falou isso na coletiva, né? Ele deu uma cutucada dizendo que não conta todos esses desfalques porque alguns chegaram nem a estrear no ano ainda pelo Remo. Ele cutucou tanto quando ele falou isso aí, cutucou tanto a imprensa quanto os jogadores do Remo, que durante a semana repetiram exaustivamente que o Remo tinha 7 desfalques, que o Paysandu era favorito, e ele não gostou nem um pouco disso. Falou que, como tu falaste, o Dudu Mandai não joga, o Varley também não joga,
e que jogaram toda a pressão para cima do Paysandu. Ele gosta disso, mas que não é o ideal para um repar. Tanto que o Remo estava no banco de reservas com um goleiro que não era o Thiago, né? O Thiago era o goleiro da base. O Lucas. O Thiago teve virose e não foi escalado para o jogo também. Esses desfalques do Remo, até o Hélio cita isso na entrevista dele após o jogo, que o Remo não sentiu porque o Mazzola já sabia mais ou menos como que ele ia escalar o time e as peças parece que, enfim, se encaixaram e não fez tanta falta assim. O Chaves, que é muito criticado pela torcida e pela gente da imprensa por ser um cara que não tem o passe bom, que é aquele cara que só desarma, jogou bem. O Lailson jogou bem também dentro do possível, jogou mais pelo lado esquerdo ali para tentar fazer a dupla com o Luquinha e com o Jansen, que não subiu tanto por jogar na lateral esquerda. Ele é destro, é mais complicado para ele, mas Djalma tem que ser titular absoluto nesse time, né? O Djalma hoje, o meio de campo do Remo hoje é Djalma e mais 3, vamos colocar assim, né? O Djalma tem que Djalma, Eduardo e mais 9, né? Mais ou menos isso. O Djalma tem que ser titular nesse meio de campo. O Chaves foi bem, porque ele vinha apresentando, ele foi bem. O Lailson foi uma partida ok, apesar da expulsão, e ele também continuou errando muitos passes bobos, que a gente diz, né? Passe de 5 metros, ele errou muito ontem. Mas fica aí que o elenco do Azulino não é tão ruim quanto era mais problema de treinador, né? Ficou provado nessas 2 semanas que se eu tiver um treinador, ele consegue fazer esse time render como fez contra o Carajás e agora contra o Paysandu. É incrível como o torcedor percebe isso, que em 2 jogos, pouco tempo de trabalho, o Mazzola conseguiu fazer o time do Remo entregar muito mais do que entregava com o Rafael Jacques. Bora passar aqui os próximos jogos da rodada, a 8ª rodada do Campeonato Paraense, lembrando a tabela, vamos lá. O Paysandu lidera com 16 pontos, só leva vantagem no saldo de gols. O Paysandu tem 10 gols de saldo, o Remo tem 16 pontos e apenas 4 gols no saldo. Em seguida por Castanhal com 14, Paragominas com 13, Independente com 9, Águia com 8, Tapajós com 7, Itupiranga com 7, já na zona de rebaixamento, Bragantino e Carajás. A gente conversava aqui em off, as coisas estão complicadas lá pelo Bragantino, né? Desde a demissão do Robson Melo, o Cacaio assumiu e ontem, após a derrota, o Paulo de Tarso abriu a boca e falou que 70% do elenco não está comprometido com o projeto. Tem jogador ali que é nítido que o cara tá no elenco, mas não tá nem um pouco afim do projeto do clube. Compromissado, né, com os objetivos do clube. E informações que a gente tem de que o elenco do Bragantino não queria de jeito nenhum que o Cacaio assumisse o time. E foi o que aconteceu, o Cacaio assumiu o time e ontem. Se tem relação ou não, se é apenas uma coincidência, a gente nunca vai saber. Mas ontem a equipe acabou levando de 4 o Tapajós, que estava na zona de rebaixamento e agora jogou o Bragantino para lá. Portanto, então, a gente vê esses 2 times aí brigando, 4 times, na verdade, brigando para não cair. Tapajós, Itupiranga, Bragantino e Carajás. O Carajás já está sacramentado praticamente, que vai cair a 2 pontos. Caiu. Então, complicada a situação do time lá de Outeiro. Vamos lá para a rodada. Antes disso, temos uma informação de bastidores. Tem time querendo tirar o Axel do gol do Bragantino, né? Ele está sendo sondado por alguns times de série D e C. E a gente aqui do Portal Roma News, o Júnior, a nossa equipe, a gente está tentando adivinhar aí qual que vai ser o time que o Axel vai ser contratado. A gente chegou a estipular alguns clubes ainda, né? Que a gente já pode cravar aqui. Da Série C, Manaus, Santa Cruz e Imperatriz não querem o Axel. A gente entrou em contato com esses 3 clubes e a informação que tivemos foi de que eles estão bem com os goleiros que eles têm lá e que no momento o Axel não está no radar deles. Fast Clube da Série D foi outro clube que a gente procurou e também negou a procura pelo Axel. Também usaram a mesma justificativa, né? De que eles estão bem com os goleiros que eles têm lá. Pois é, mas é verdade, a gente tem uma matéria que inclusive está no ar agora no Portal Roma News, do Axel falando que sim, o empresário dele foi procurado por alguns clubes da Série D e da Série C, mas que ele não sabe quais clubes são. Fique ligado na editoria de esporte do Portal Roma News, que qualquer dia desse vai ter novidades sobre essa situação do Axel. Passando a rodada que vem, no sábado, dia 14, Remo Independente no Baenão, às 3h30 da tarde. No sábado também, Águia de Marabá e Paragominas no Zinho Oliveira.
E no domingo, dia 15, às 10 da manhã, Paysandu e Castanhal na Curuzu, aquele sol bonito na Curuzu, ou então chuva, como foi da última vez, ninguém sabe. O clima de Belém muito louco. E no domingo também, às 10 da manhã, Carajás e Bragantino no Mamazão. E no domingo, às 5 da tarde, Tapajós e Itupiranga no Colosso do Tapajós. Quem garante a liderança do Parazão nessa tabela, nessa rodada agora? Olha, o Remo tem um jogo teoricamente mais tranquilo do que o Paysandu vai ter com o Castanhal. O Castanhal já foi uma pedra no sapato do Paysandu esse ano, né? Venceu aqui no Mangueirão, inclusive, na terceira rodada do Campeonato Paraense. Venceu por 3-2 o Paysandu. Deve travar mais um jogo complicado para o Paysandu na Curuzu. O Remo tem a chance de assumir a liderança, vencendo um jogo teoricamente, como eu falei, mais fácil contra o Independente. O Paysandu deve ter muita dificuldade contra o Castanhal. Então é isso daí, fiquem ligados. Lembrando que nesses dois jogos, tanto de Remo quanto de Paysandu, vai ter cobertura completa do Portal Roma News, fotos e vídeos exclusivos, bola no story, lance a lance também, 1 hora antes do horário marcado para a partida. Galera, muito obrigado. Esse foi o Sport Roma News dessa semana. Lembrando que ainda essa semana tem Placar News, Podzão, tudo sobre o Parazão. Fiquem ligados então. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau!